boa tarde, boa noite. Hoje aqui estamos para um episódio especial, pois comemoramos 74 anos de existência da nossa Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, neste dia 8 de junho de 2022. Tenho certeza que se você é frequentador como assistido ou trabalhador da casa, vai gostar de ouvir este bate-papo, pois o convidado também é especial. Quando pensamos em fazer este episódio, tinha que ser alguém que pudesse trazer histórias e curiosidades, e ninguém melhor do que o Sr. Hélio Delanossi, que é um dos frequentadores mais antigos da casa. Muito obrigada pela presença, Sr. Hélio. Para a gente começar, conta pra gente como o senhor chegou no Espiritismo. Bom, eu não cheguei, né? Eu nasci. Eu nasci porque a minha casa era centro. O meu avô tinha um centro, e então eu nasci literalmente dentro do centro, né? As sessões espíritas, que eles falavam na época, elas eram feitas na sala da casa dos meus avós, onde eu morava, onde eu nasci. Onde ficava? Aí na rua João Ramalho. Legal, aqui é próximo à Santa Casa ali. Não existe mais essa casa? A casa ali hoje é o Mansueto, chama aí o conjunto Mansueto ali. Mas era uma casa enorme, era tipo uma casa de fazenda. Era uma casa de fazenda ali, uma casa enorme, muito grande assim, que era dividida inclusive em duas partes, e nós ocupávamos uma das partes dessa casa. Então a sala era uma sala muito grande. Eu tenho lembrança dela assim, uma sala parecia um salão de evangelhos de um centro espírita assim mesmo. Então ali era um centro espírita, porque naquela época, isso foi em 1946, né? Faz tempo, né? O Mar Morto não estava nem doente ainda naquela época, né? E então o espiritismo era muito ainda, havia muito preconceito, né? As coisas eram meio quase que escondidas assim, não era muito divulgada, né? Como é hoje. E então eu nasci dentro do centro, então para mim foi sempre muito natural, e ali eu me criei, né? E enfim, foi natural. Legal. E como que o senhor veio aqui para a Casa Geraldo Ferreira? Então, o Geraldo Ferreira, aí como espírita, nascido dentro de berço espírita, eu era espiriteiro, né? Ou seja, eu era um usuário do espiritismo. Tinha problema, ia tomar um passe, né? Ia tomar um passe, eu buscava ajuda sempre que precisava, mas não era um frequentador, não era assim um atuante, um trabalhador da seara, não. Depois que eu comecei quando eu com 25, 26 anos, já assim, né? Embora eu lesse, eu lia, fazia evangelho no lar, essas coisas, tinha todos esses hábitos normais que são recomendados aos frequentadores de uma casa espírita. Mas eu vinha me tornar trabalhador mesmo, assim, a trabalhar, e já em 74, 75, aí que eu comecei porque eu fui em busca de ajuda espiritual, e o Dr. Ciro, um médico muito conhecido em Santana, se vocês conhecem, né? Alguém deve lembrar dele. Ele era médico mesmo e fazia cirurgias espirituais, fazia um trabalho de atendimento espiritual. E eu fui lá em busca de ajuda. E ninguém cedia a casa espírita para ele fazer, porque como até hoje, se tiver um médium de cura, a casa lota, vem muita gente. Ele tentou até trabalhar aqui no Geraldo Ferreira também, não foi cedido para ele essa oportunidade também, porque vinha muita gente. Então uma senhora emprestava a casa para ele trabalhar, sabe? Uma casa dela, onde ela morava. E você tinha que chegar às 5 horas da manhã, mais ou menos, 4h30, 5 horas da manhã, para ser atendido lá para as 2 horas da tarde. Tanta gente que ia, sabe, nessa casa. E num desses dias que eu estava lá, eu fiquei pensando, olhando, falei, puxa vida, essa mulher emprestar a casa dela, né? Você imagina um monte de gente na casa dela, usando o banheiro dela, usando todas as coisas circulando por dentro da casa dela durante um dia inteiro, era um sábado.
E eu então fiquei pensando, puxa vida, eu não estou sentindo, eu não estou tão ruim assim, eu preciso começar a ajudar, né? Aí comecei a ajudar. Se começar a ajudar a fazer alguma coisa, ajudar a organizar, né, as coisas ali, o andamento das pessoas. E comecei a ajudar e aí comecei a virar e entrei e voltei, aí fui para uma casa espírita realmente depois e comecei a ajudar. No Geraldo Ferreira eu cheguei vindo lá da Seara Bendita de São Paulo. Eu fazia o tratamento na Seara Bendita. Lá a Seara Bendita fica próximo ao aeroporto, lá em São Paulo. E é uma casa muito grande, inclusive uma casa fundadora da Aliança. Hoje não pertence mais à Aliança, mas é uma casa fundadora da Aliança. E eu fazia os passes lá, eu e a minha irmã e o meu irmão. O meu irmão trabalhava, ele era responsável pelo P2 lá. Lá cada dia, vai tanta gente, cada dia é um tipo de passe. Não sei se ainda é assim. É um tipo de passe. O dia do P2 é só P2, sabe? O dia do P1 é só P1. E então nós íamos daqui de San José para lá para poder tomar o passe. E nesse inteirinho mudou o passe. Numa das entrevistas eu fiquei com um passe e ela ficou com outro, 2 dias diferentes, muito longe daqui para lá. Nós perguntamos assim, nem em San José não tem nenhum lugar que aplica esses passes, né? Como aqui. Então eles deram 2 endereços para nós. 2 endereços. Deram o endereço da irmã Clara, lá em São Caetano, e deram o endereço do Geraldo Ferreira. E você imagina, a minha mãe morava na Visconde de Mauá, quer dizer, ficava nos fundos do Geraldo Ferreira, praticamente no fundo, né? A rua paralela onde era o Geraldo Ferreira. Literalmente nos fundos do Geraldo Ferreira. E a minha irmã morava aí com ela. E nós viemos de São Paulo, passamos em São Caetano, na irmã Clara, e fomos muito mal recebidos, no sentido, não é uma expressão correta, mas a pessoa que recebeu, não, aqui não é assim não é por isso que vai chegar aqui assim, já vai tomando passe, não, tem que vir aqui, tem que vir tal dia, foi todo um monte de regras, né, que a casa tinha para atendimento, né, disciplina deles lá, né. Então tá bom, era uma sexta-feira e então viemos de lá, vamos ver esse Geraldo Ferreira, né, que nós tínhamos que vir lá, eu tinha que trazer ela na casa da minha mãe, que ela morava na casa da minha mãe, nos fundos aí do Geraldo Ferreira, né. Aí entrando no Geraldo Ferreira, uma sexta-feira, a Olga, que foi presidente da casa, daqui, tudo, algo já desencarnada, né. E era o trabalho mediúnico que estava funcionando na sexta-feira mesmo, é o grupo mediúnico que ainda hoje eu que coordeno ainda, é o mesmo grupo, né, que vem desde aquele tempo. E ela fala, mas a Olga era muito assim, era muito simpática, muito gentil. Ela falou, não, hoje não é o dia, tal, mas vem aqui, tu vai tomar um passe e tal, vocês voltam aqui na quarta-feira. Deu aquele atendimento, sabe? O abraço da Olga era uma coisa, não sei se vocês conheceram ela, né? Não. O abraço da Olga era uma coisa, era um tratamento, sabe? Era um tratamento. E aí ela foi presidente da casa, a Olga também, depois, né? Ela chegou a ser presidente da casa. Mas aí nessa altura, bom, ela foi recebida, ela que nos recebeu. Ela chegou e deu aquele abraço e tal, e tomamos um passe, esse passe que nós chamamos de passe de limpeza, né? Esse passe. E voltamos na quarta-feira e fiquei, né? Que legal. Aí eu fiquei na casa, vim com o meu tratamento aqui e fiquei por aqui, né? Sr. Hélio, a primeira pergunta que me veio à cabeça quando eu pensei nesse episódio foi: quem foi Geraldo Ferreira? Então, essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, né? Era uma criança. Geraldo Ferreira, naquela altura, era um bebê. Era um bebê. Provavelmente filho da dona Nitinha, que era a patrona do centro, que era a pessoa que tinha construído o centro. E ela colocou o nome dele, desse bebê, do Geraldo Ferreira. Uma criança com 2 anos de idade, que teria desencarnado, provavelmente assim, em tenridade, e ela colocou o nome dele no centro. Geraldo Ferreira. Era um bebê. E consta, inclusive, né, depois, já
vim a beber mais para frente, a Dona Odete, já depois vamos falar um pouco dela provavelmente também, disse que ele, inclusive, que ele teve que... Porque é uma coisa que não se deve fazer, sabe? Colocar nome de pessoas em centro, né? Não é recomendável, isso não é uma coisa boa, né? Para quem fica com o nome lá, né? A principal curiosidade vem disso, né? Porque geralmente a gente vê João de Ângeles, Chico Xavier, né? Bezerra de Menezes como nome de casas, né? E o nome de uma pessoa... Mas aí já espíritos estruturados, Exato, né? Exatamente. Geraldo Ferreira desconhecido. Estruturado. Geraldo Ferreira era um bebê, uma criança, um bebê, naturalmente, que desencarnou em eternidade. E a mãe dele colocou o nome dele, né? Consta, né? E a Dona Odete fala que ele teve que depois ser resgatado em função disso, lá na espiritualidade, e ser preparado depois para poder dar conta da responsabilidade de ter o nome dele numa casa, sabe? Numa casa. E que ele foi aí sim, depois que ele foi preparado para isso. Ele passou por várias, vamos dizer assim, socorrido não é a palavra correta, né? Mas ele foi preparado depois que foi, tem seu nome, você vai ter que dar conta dessa responsabilidade, né? Então, até onde eu acompanhei a história dele daí para frente, ele é visto por as pessoas que têm evidência, de vez em quando vê ele por aí pelos corredores, vê ele na casa, né? Ele nos trabalhos, nos eventos principais, né? E quem não tem vivência na doutrina, né, não entende muito bem isso, né? Que desencarnou criança, um bebê. Como que ele é um trabalhador? Ele é um trabalhador da casa. Hoje sim, né? Hoje ele é um dos responsáveis pela casa, né? Mas o principal responsável pela casa é o grupo de Simão Pedro. É o Simão Pedro, que inclusive nas nossas preparações, né? Vocês devem já ter ouvido falar da sua rede fluídica e tal, né? O grupo de Simão Pedro veio em socorro a ele já na época, né? Ligados a Simão Pedro, né? Ligados a Simão Pedro, que veio em socorro a ele, e hoje é uma equipe muito grande, né? Ele nunca ficou sozinho, né? Embora ele tenha tido o nome dele aí, mas ele foi preparado lá na espiritualidade depois para poder dar conta dessa tarefa, né? Desconheço a encarnação dele anterior, o que ele foi antes, eu não sei, mas provavelmente ele já deve ter tido alguma coisa, deve ter tido algum fato que fez com que ela acabasse colocando o nome dele, né? O nome dele, porque a casa inicialmente era uma casa de umbanda, né? Era de umbanda a casa, ela não era um centro espírita kardecista, né? O Geraldo Ferreira, que ela fundou, ela criou a casa para ser um só hospital, não era para ser centro espírita, era para ser um hospital. E ela tinha porque, como vocês sabem, antigamente, né, os hospitais todos eram ligados a alguma religião, né? As Santas Casas são ligadas à Igreja Católica, né? E os hospitais eram ligados a alguma religião, ou era ligado a algum grupo de algum país, né? Por exemplo, os sírio-libaneses, que são dos libaneses, né? O Albert Einstein, que é dos israelitas, né? A Beneficência Portuguesa, que são dos portugueses, né? E ela foi muito corajosa, né? Muito ousada, né? Ela tentou fazer um hospital espírita. Então, lá onde a casa ainda é nossa, lá, né? O prédio ainda é nosso lá, naquele lugar era para ser um hospital. Ela começou a criar, as fundações todas era para ser um hospital, não era para ser um centro, né? E a orientação dela era ligada a Umbanda, não era kardecista. E como foi se dando essa mudança de um centro que era ligado à Umbanda para virar kardecista? Então, consta que isso aí quando eu cheguei já era kardecista, né? Já era kardecista. Ela procurou a Dona Odete, que é a Odete Teixeira, né? Que é a grande patrona dessa casa. A Dona Odete veio com essa missão. É a missão de
transformar os trabalhos para trabalhos dos kardecistas, né? E ela que pegou esse peão na unha, né? Como a gente fala popularmente, né? Não foi fácil, essas mudanças não são fáceis, né? As pessoas aceitarem. Mas ela conseguiu, ela foi levando, a dona Margarida depois veio em socorro dela, em ajuda a ela. Foi formando um grupo, né? E aí se tornou um grupo kardecista. Quando eu cheguei já era um grupo kardecista. Mas ainda tinha alguns frequentadores que vinham ainda, que tinha frequentado ainda no tempo que era um trabalho de umbanda, sabe? Tanto que a casa lá, ela não tinha nenhum tipo de separação, né? Era um salão só. Era um salão aberto, um salão grande, tanto que hoje lá é uma escola de natação lá, né? Tem uma piscina, não sei se vocês conhecem lá. Não. É uma piscina lá, né? A pessoa que alugou fez uma piscina dentro e hoje é uma piscina lá, né? É alugado. E não tinha nenhum tipo de separação, nada, né? Era só o salão, porque as reuniões, quando era antes de ser kardecista, funcionavam no salão, né? Ela não conseguiu viabilizar a história do hospital, né? Não foi possível. E aí virou centro. E aí quando virou um centro kardecista, daí para frente veio um centro kardecista. Então também, né, um dos motivos da mudança do outro endereço para esse é isso, é o espaço físico, o aproveitamento, o que é? O que fez o Geraldo Ferreira vir para... Não, aí foi assim, como o grupo ele se desenvolveu, né? Nessa altura eu já estava lá, né? Eu fui para lá em 78, 77, por aí, né? E então nós começamos a fazer as escolas de aprendiz do Evangelho, né? Nós começamos a namorar, a fazer um namoro assim com a Aliança Espírita Evangélica, para seguir o padrão da Aliança. E porque existe praticamente três vertentes principais que tem os grupos de aliança. Tem o setor 3, né, que é ligado ao grupo nazareno, e tem o pessoal que eles falam que é da federação, né? A federação, ela nunca teve não faz nenhum tipo de exigência para as casas, ela disponibiliza, tem os cursos deles lá, tudo. E, embora as escolas de aprendizes do Evangelho tenham começado na federação, a federação, num determinado momento, ela começou, ela ainda tem escola de aprendizes na federação, mas eles tiveram uma ideia de fazer queria separar o grupo de pessoas por equivalência acadêmica, sabe? Bom, eu não vou misturar, colocar na mesma sala, né, uma pessoa A com pessoa B, pessoas muito simples, com as pessoas que já têm uma certa cultura, tá? Eles tentaram separar, e aí o Edgar Armon, né, que ele não tinha a orientação que me explicaram, que não se fizesse isso, né? Isso não deve ser feito. Pois eles não entenderam, naquela época, não entenderam muito bem o que representava a escola de aprendizes do Evangelho. Então, o Edgar Armon teve a ideia, ele resolveu criar um grupo de casas com o mote principal de fazer a escola de aprendizes, no esquema que ela é feita até hoje. E durante a formação da aliança, houve lá um mal entendido entre eles, o pessoal que estava montando, e aí separou-se para mais um grupo, que é o setor 3. E o setor 3 e a aliança são muito parecidos, são voltados para o escola de aprendizes, né? E a federação tem também escola de aprendizes, mas não coloca isso como uma coisa fundamental e principal. Mas no nosso caso aqui, por exemplo, para você ser trabalhador, você tem que fazer escola, né? É uma obrigatoriedade. É uma condição sine qua non que você passe, todos que entrou aqui tem que passar pela escola, se quiser ser um trabalhador. E ele, então, o setor 3 também é assim, quer dizer, mais rigoroso ainda do que a aliança, bem mais rigoroso que a aliança.
E nós então começamos a trabalhar, namorar e fazer com aliança. Mas aí passou a frequentar a nossa casa um casal assim idoso, né? Que é o seu Mário Sortino e a esposa dele. Eles passaram a frequentar a casa, eles faziam muito isso, sabe? Porque eles tinham um grupo que chama Grupo Nazareno, como se fosse uma ONG, né? Assim, que é voltada para casas espíritas. Então, qual que era a função deles? Como eles tinham uma empresa, que era uma empresa bem sucedida aqui na cidade, tudo, eles tinham muitos recursos, eles ajudavam as casas a conseguir a sede própria, a fazer a sede para as casas. Tanto é que não é só o Geraldo Ferreira que eles colaboraram, por exemplo, o Redentor, eles colaboraram, o Renascer, até hoje, o Renascer até hoje ainda é deles o Renascer. A Casa de Timóteo, eles ajudaram, hoje já não é mais, eles ajudaram. O Razim, eles ajudaram, hoje já conseguiram pagar, já tem. Então eles tinham esse mote, o Grupo Nazareno. E aí, então ele fez uma proposta, eles vinham, frequentavam a casa, não se identificavam. Quando eles percebiam que o trabalho era kardecista, um trabalho kardecista sério, eles propunham essa ajuda, né? Essa ajuda. Só que lá eles não sabiam que a casa era nossa, a sede já era própria nossa lá, né? Já era própria. Aí o que ele fez? Ele propôs, ele falou assim, nós temos um terreno, que é esse onde nós estamos hoje, é muito maior, nós podemos dar uma casa maior para vocês, porque a casa já era pequena, né? Já estava muito acanhada. E dá um terreno maior em troca desse terreno que está aqui. Vocês dão o terreno em troca, elas dão uma casa construída e maior, como ela é hoje aqui. Eu hoje não me lembro mais quantos metros quadrados tem aqui, mas a construção aqui é muito grande, sabe? Eu não me lembro, mas é uma construção muito grande. E assim aconteceu. E aí eles ficaram aí era uma troca. Mas aí ele fez uma proposta. Aí depois de tudo consumado, os negócios com a casa construída, isso não foi rápido, foi um namoro, foi lento a coisa, tal, como devia ser mesmo. Quando se consolidou, consumou tudo, ele falou, olha, é o seguinte, se vocês mantiverem um trabalho com criança lá na casa, vocês podem alugar essa casa, que é onde era nossa, vocês alugam aqui, o resultado do aluguel daqui é para vocês manter uma atividade com criança lá na casa nova. E assim foi feito, até hoje nós recebemos o aluguel, né? O aluguel lá da outra casa, para manter a UD. Hoje chama UD, né? Mas lá para trás teve outros tipos de... Foi uma creche normal, com crianças normais, né? Até que chegou nesse formato que é a UD, que é com crianças excepcionais, né? Com crianças basicamente com síndrome de Down, né? Que são atendidas aí, né? E isso também começou a ter uma história também interessante, porque tinha algumas crianças que frequentavam aqui o centro, e eram duas psicólogas, elas lá do Parque das Nações, me parece que era o consultório delas, e elas tomaram conhecimento que tinha uma criança, um grupo, até duas irmãs, se não me falha a memória. Elas eram duas crianças, por acaso as duas frequentavam, elas faziam tratamento com elas. E elas tiveram uma melhora muito significativa de uma hora para outra. E elas procuraram com a mãe, o que ela fez, porque ela não esperava que aquela melhora ocorresse. Aí a mãe falou, olha, não, acontece o seguinte, de diferente que eu fiz, comecei a levar ela no centro, né? Estou levando elas no centro, né? Estou no passe, no centro e tal. Tal. Podia levar. Aí elas vieram aqui para ver, porque elas ficaram curiosas com o resultado das meninas, né? E vieram aqui, conversaram conosco e tal, olha, o que vocês fazem, isso aqui. Não, fica aberto, entra aí e veja, né, como é que é feito. Elas começaram a frequentar uns dias, elas perguntaram se elas podiam trazer todas as crianças delas lá para fazer esse tratamento aqui na casa, para buscar, mas tinha que ser num dia
ela não queria vir num dia de trabalho regular, porque ela não queria ser vistas aqui, né? Psicóloga e tal, né? Dentro do centro, aquelas coisas todas, né? Elas não queriam ser vistas aqui. E talvez a mãe ou os pais das crianças também não consentissem, né? Se fosse no centro. Se ele podia fazer um trabalho para um dia especial para elas, né? E aí nós fizemos. Foi um dia de semana, nós trouxemos as crianças. E o resultado foi muito bom, né? Como de fato é, né? De fato é bom. E elas acabaram, depois formou saúde, daí saiu a unidade de desenvolvimento infantil, né? Porque inclusive até por questões até de legislação, ela não tem assim vínculos religiosos, né? A UDI é uma unidade de desenvolvimento infantil, tem psicólogas lá, tem fonoaudiólogas, tem todo um tratamento regular, como se é dado na PAI, né, dado em qualquer outro lugar, né? Inclusive, eu acho que ainda está na PAI uma das nossas frequentadoras aqui, que até foi minha aluna de um grupo que eu dirigi lá no começo, que começou a trabalhar com elas aqui, depois trabalhar na PAI. Hoje é uma grande autoridade, em ensino individual, sabe, essa moça. Não sei se ela ainda trabalha ou não trabalha, não sei como que ela está, se ela já aposentou, né? Mas ela ficou uma grande autoridade. O senhor falou a respeito de quando estavam estruturando a casa, vocês estavam de namoro com a aliança, né? Então, só para a gente entender, a aliança, a casa que é filiada à aliança, ela precisa seguir alguns padrões, correto? Ter uma escola de aprendizes é importante, ter um curso de médiums. Como que é essa questão? Aí é até interessante, aí, só para a gente não perder esse fio da meada, o Sortino, ele era do setor 3. Né? O Dorival, não o pai, com quem nós fizemos os primeiros tratamentos, as tratativas. O filho dele, que é o Dorival, é do setor 3. Ele é, inclusive, aqui do Eurípides Barçanufo, aqui do bairro Campestre aqui. Mas eles eram tão éticos, que eles fizeram toda essa tratativa, mas não deixaram que a gente escolhesse o que a gente quis seguir, se iríamos continuar sendo na Federação, Aliança ou Setor 3. Né? Mas como nós já estávamos inclusive, envolvidos com a Aliança, com o pessoal da Aliança, e nós optamos por ficar com a Aliança. A Aliança não é nada diferente, por exemplo, de qualquer outra casa que é da Federação ou do Setor 3. A única coisa de diferente que tem é que a Aliança ela tem um livro que chama Vivência do Espiritismo Religioso. Esse Vivência, como diz a palavra, o título é Vivência, são formas vivenciadas de procedimentos de trabalho já vivenciados e que foram exitosos, né? Que funcionaram bem. Não quer dizer que não existam melhores, né? De uns que são um pouco diferentes, sejam inferiores, não. Esse aí funciona bem. Se você seguir o Vivência em toda a sua... porque ele é completo, sabe? Ele desde a evangelização infantil, mocidade, escola de aprendizes, né? Os tratamentos, os passos padronizados, tudo isso está no Vivência. Então, se você quiser montar uma casa espírita, se você nunca entrou numa casa espírita, você pega um livro Vivência e vai lá e segue o que está ali, e você vai ter uma casa. E tanto é exitoso, esse sistema é exitoso, que, para você ter uma ideia, nós, naquela altura, nós tínhamos, acho que, se eu não me engano, 6 casas em Santo André, da Aliança. E hoje são quase, acho que 43, né? Então, para ter uma ideia, naquele tempo, naquela altura, a Aliança, ela estava, eu participei ativamente, eu era envolvido, eu inclusive que acabei formando a primeira regional no ABC, que eu que montei. Eu era 100% envolvido com a Aliança, né? Com o processo de Aliança.
Inclusive, aí para outros estados, né? Hoje nós estamos em todos os estados do Brasil e em alguns países do mundo, né? Já em alguns países do mundo. Os primeiros estados, por exemplo, que eu fui responsável, por exemplo, pelo Paraná, estabelecido no Paraná e Santa Catarina. Qual era o sistema, né? Como é que fazia? Como é que eu tinha? Eu tinha que montar, divulgar lá. Não tinha nenhum centro da Aliança lá, né? Então, como é que eu fiz? Eu comprei uma lista telefônica do estado, né? Achei alguns nomes lá também e mandei correspondência, né? Para as pessoas que estavam com aqueles nomes lá. E um deles que eu mandei, ele estava encarcerado. Acho que a família fez chegar ele, né? Ele estava preso, né? E ele fez a escola de aprendizes. As primeiras escolas de aprendizes foi feita assim, à distância, né? Você vai mandar as aulas para ele dentro da prisão, né? Sabe? E de lá foi para o centro lá, né? Depois formou o centro lá. E porque o sistema ele é muito eficaz, né? Ele é muito eficaz, né? As pessoas às vezes um ou outro acaba que tem, né? Assim como tem guarda, já viu guarda de banco que espera dar 4 horas, ele tem prazer em fechar a porta, né? Não tem? Ele fica esperando, fala, não pode entrar mais agora, né? Ele deixa o cara chegar bem pertinho, fechou, né? E tem aquele guarda de banco que quando ele vê que vai dar a hora, ele faz o outro corre, vem que vai dar, né? Ele está torcendo pelo cliente. E tem outro que torce pelo banco, né? Sabe? Isso aí existe. E existe também ainda hoje dentro das pessoas, dos frequentadores das casas, que gosta, né, de impor a lei, sabe, essas coisas todas. Então, a aliança não permite, a aliança não quer, a aliança isso, a aliança somos nós. Né? A aliança somos todos nós. Por isso que é aliança, né? Porque é uma aliança, porque ela é um círculo e os círculos são pontos equidistantes do centro, né? Então todos estão formados da mesma distância do centro. Então não tem ninguém mais importante, não tem ninguém ditando regras nenhuma. As regras que estão ditadas estão no vivência. São assuntos vivenciados. Foram vivenciados. Então pode ser mudado? Pode. E já muitas coisas já até mudou. Se você observa que tem uma maneira melhor de fazer uma coisa que está lá na vivência, você propõe essa mudança. Aí alguém testa, outras pessoas, os grupos testam, e nas reuniões hoje não é tão assim mais, eu também não estou mais tão presente lá, aliás estou bem ausente, diga-se de passagem, né? Você levava para esses encontros, essas reuniões regionais, que eram de 2 em 2 anos, e levava para lá essas propostas de mudança. E ali era analisado se mudava ou não mudava. Quando mudava, todo mundo muda, sabe? Então, é assim que funciona. Né? E nós optamos pela aliança em função disso, porque é um sistema exitoso, né? Exitoso, vocês estão aqui por causa disso, né? Vocês entraram aqui como assistidos, não foi? Sim, com certeza. Como assistidos, né? E então, porque qual é a visão da aliança, do sistema de aliança, né? Todo assistido que entra é um trabalhador. Chegou um trabalhador novo, né? Você vai transformar em trabalhador. Já as casas que não têm essa estrutura, às vezes a pessoa ela entra na casa, fica às vezes 20, 30 anos na casa, como já acontecia nos tempos, e continua assistido. Ele não sai, ele não tem não existe uma progressão, sabe? Alguma coisa que faz com que ele possa se transformar em trabalhador, a não ser que ele queira muito, ele insista. Se caso contrário, ele entra lá como assistido e fica lá, e vai, e assiste o evangelho, vai. E aqui não, é muito raro uma pessoa ficar aqui e não se transformar em trabalhador. E também tinha como objetivo, cada escola de aprendizes formar uma casa. Essa era a ideia. De cada escola de aprendizes, na escola tem uma ferramenta que chama-se Caravana de Evangelização e Auxílio, né? Essas caravanas tinham por objetivo, aonde você fazia as caravanas, ali formar uma casa nova.
Inclusive a gente, né? Então, vai ter essa oportunidade agora. Tem uma para amanhã, não, pro próximo final de semana, e outra para... Você vai fazer caravana? Amanhã mesmo, verdade. Vamos fazer caravana? Estarei lá. Sim, exatamente. Então, você vai estar no então, do dia 25. O objetivo é que na caravana você formasse uma casa, lá onde você... É uma caravana que você ia em algum núcleo, algum lugar, levar auxílio, né? Tanto que você viu todos os R's aqui, o Renascer, saiu tudo do Redentor, né? Saiu o Renascer, o Reencontro de Mauá, o Redenção, os R's aí, todos foram saindo das escolas. Aí ia formar a escola e as forma. A única casa que nunca deu filhote foi o Geraldo Ferreira. O Geraldo Ferreira nunca deu um filhote. Daqui não saiu. O Reencontro de Mauá, lá do Reencontro de Mauá já saiu acho que 4 casas, se não me engano. Acho que são 4 ou 5 casas que saíram lá do Reencontro de Mauá. O Reencontro saiu do Renascer, do Redentor, e lá do Reencontro já tem 4 casas lá em Mauá, até onde eu acompanhei. E esse é um tema que a gente aprende na Escola de Aprendiz do Evangelho, né? Então... Porque a ideia, a comunicação, se você voltar lá para ver a comunicação do Bezerra de Menezes, lá no início, por que das escolas de aprendizes, qual era a função dela, justamente porque ele sabia que viriam os karmas coletivos, né? Hoje ninguém não morre de um só, já viu? Quando não morre, desencarna 5, 6, 12, 21, né? 14, 16, né? 30, 1000, 100, 150, tudo assim, né? Então eles sabiam, né? A espiritualidade sabia que não ia ser possível você mais trabalhar naquele sistema. Não sei se vocês chegaram a conhecer, quando os grupos mediúnicos, praticamente era para pegar as pessoas que desencarnavam, incorporava no médium, e aí se explicava, você já morreu, né? Olha, tal, você já não pertence a área, e explicava de um a um, dessa explicação para a pessoa, né? O espírito, porque a pessoa quando desencarna fica por onde? Fica lá onde ele estava acostumado a ficar, né? Fica perto da casa dele, onde ele trabalha, ele ficava não se dá conta, né? ele ficava por ali. E aí sim, pegava, trazia para o centro, e aí doutrinava ele, olha, você já desencarnou, tal. Ele sabia que isso não ia ser possível. Então o que precisava? Precisava um processo de doutrinação que fosse em massa, que fosse coletivo, que aquelas pessoas que quando desencarnassem já tivessem noção do que estava se passando, porque não seria possível, né? Como não é, né? Hoje não é possível, mas como é que você vai doutrinar um a um assim? Não tem como, né? Então a gente está sendo doutrinado dia a dia aqui. Dia a dia, para quando desencarnar não dá trabalho. Exato, eu espero que seja menos doloroso, menos confuso, né? Mas que dá, viu? Isso é voltando um pouquinho, né? Na hora que o senhor estava explicando sobre a estrutura, né, as diretrizes, né, de mais ou menos como funciona a casa espírita que segue o modelo da aliança, né? Mas cada casa tem a sua hierarquia organizacional, né? Não que tenha uma pessoa mandando, mas existe um modelo para a casa funcionar. Bom, o modelo que existe é um modelo, como é que a gente fala? Aquilo que a legislação civil estabelece. Você tem que ter o estatuto. Isso é legislação, né? Isso é legislação. Então, a parte física da casa, estrutural, o funcionamento dela, isso tudo tem uma legislação. Tem um CNPJ a casa? Tem um CNPJ, é uma empresa, né? Como se fosse uma empresa, né? Tudo que tem numa empresa tem aqui, né? Como se fosse uma empresa. E isso tem que ter presidente, tem que ter vice-presidente, tem que ter uma estrutura. Essa estrutura que tem os responsáveis, quem é o responsável civil pela casa, né? Vamos supor, se alguém cai aí na escada, bater a cabeça, né? E o pai dela, ou sei lá, o marido, ou o parente dele, ou ele mesmo resolver acionar a casa, quem vai responder é o presidente da casa, civil. Tanto é que agora na pandemia, os cuidados foram tomados. A gente não tinha, eu, por exemplo, não teria tomado tantos cuidados, né? Porque a gente sabe que a espiritualidade trabalha, não teria muitos riscos, não. Porém, isso é uma decisão de quem é presidente, porque ele que responde, né? Ele que responde civilmente pela casa, né? Agora, o funcionamento da casa, sim, o funcionamento da casa, a parte espiritual, o que acontece aqui dentro, isso é onde o livro Vivência ele dita essas regras, vamos chamar que são regras já pré-estabelecidas, no caso de quem está na aliança.
Eu, como ando por muitas casas, de todas as vertentes, então você vê de todo jeito, tem de todo jeito, e todos funcionam bem, sabe? Todos funcionam bem. O semeador mesmo não tem nenhum tipo de vínculo com a aliança, zero, né? E a gente tem um relacionamento muito grande com o semeador. Lá eles têm um sistema totalmente deles lá, né? É uma coisa... Tanto que existe como que pode dizer, um intercâmbio de trabalhadores, né? Tem gente do semeador que vem para cá, tem gente do Redentor que vem para cá, gente daqui que vai dar aula nas outras escolas também. Palestra, sim, aulas lá, porque lá não tem escola de aprendizes, né? Mas tem o evangelho de salão, é normal. Em troca. A Unimesa, né? A USE, né? Que seriam as USEs, seriam os representantes legais, vamos supor assim, do espiritismo em cada cidade, né? Esse seria o que a legislação coloca como tipo uma federação, né? Porque a federação mesmo, ela não é uma federação no sentido exato da palavra, né? Ela leva o nome da federação, mas não tem o aspecto civil de uma federação. Aí quem faz esse trabalho é a USE, né? É a USE municipal, a USE estadual, né? Que faz esse trabalho, né? Toda casa, centro, grupo espírita tem sua importância, pois acolhe os necessitados e muitas vezes os auxiliam nas transformações necessárias. Aqui temos várias frentes de trabalho para atender os necessitados. Existe algum trabalho aqui que seja especificamente mais importante ou que represente melhor o ideal da casa, ou todos são fundamentais? Então, considerando que nós somos uma dualidade, todo ser encarnado é uma dualidade, né? Nós somos espírito e matéria, né? A matéria tem suas necessidades, né? Então a pessoa com fome, com sede, né? Com frio, com dor, né? Ela tem que ser socorrida, e esse é o primeiro socorro, é o mais imediato, que a gente percebe mais imediatamente para levar auxílio para alguém. Tanto é que as doenças chamadas doenças mentais, né, aquelas que ocorrem no comportamento, né, que ocorrem por exemplo, depressão, né, hoje esse do pânico, do medo, demorou. Hoje é reconhecida, mas até pouco tempo era frescura. Ou era loucura, né? Se for pensar a ansiedade ainda, né? Agora que estão começando a pensar em trabalhar ela, porque se você fala, hoje eu tô... eu não consigo sair do lugar e tal, a pessoa ainda fala assim, você tá de frescura, mas não sabe o quão sério é um quadro de ansiedade que pode... E não sai, né? Eu até contei um caso desse no nosso programa de rádio a semana passada, nós falamos sobre isso, ou há 2 semanas atrás. Eu tinha um colega de trabalho, e por acaso ele era parente do dono da empresa, né? E ele tinha isso aí, mas ninguém sabia. Naquele tempo não estava na moda essa doença ainda. Ele saía fazer entrega e a gente tinha que ir buscar ele. Ele parava, alguém tinha que ir buscar, ele não saía do lugar e falava, não, eu não vou citar o nome dele, que de repente alguém conhece, né? Ele falava, fulano, mas vai ser vagabundo, vai ser um vagabundo, não sei o que, ele faz aquilo para não trabalhar, tal, não sei o que. Mas já era isso aí, ele travava no lugar, né? Então, por que eu estou falando isso? Então, o primeiro trabalho da casa, Kardec colocou que fora da caridade não há salvação, né? É o tema central do espiritismo, é o mote principal do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, toda casa espírita tem um trabalho assistencial, assim voltado para a matéria, né? Para o lado físico da pessoa, né? Cesta básica, aqui nós temos o grupo de cesta Garfield, o grupo de cestas básicas. Nós temos o pessoal que entrega café da manhã, que vai embaixo entregar café da manhã para o morador de rua. Nós temos o bazar, né, que funciona. Tem a UDI, né, assistência para as crianças excepcionais. Então tem esse trabalho estruturado. Mas agora qual é o principal? Eu acho que o principal eu acho que ainda é a escola de aprendizes, né? Porque na escola de aprendizes, quando você induz, você convida, você quase que empurra, né? Vai para a escola, certo? Vocês já foram, né? Vocês são testemunhas disso.
Daí, a partir daí, a pessoa é aquela coisa do... Como os orientais, você não é ensinar a dar o peixe, você ensina a pescar. Certo? Você vai ensinar a pessoa a pescar. Né? Porque lá você dá o peixe, né? Na UD você dá o peixe, né? Tal, você dá o peixe. E lá na escola você ensina a pescar. Né? Então eu acredito que as pessoas, quando saem da escola, elas saem com autonomia. É o caso de vocês dois aí, né? Por que vocês estão aqui numa sexta-feira fazendo um podcast, certo? Alguém impressionou? Não, é iniciativa de vocês, né? Vocês tiveram essa iniciativa, acharam que é necessário, que é fundamental, e estão fazendo esse trabalho porque querem fazer. Então vocês aprenderam a pescar. E às vezes a pessoa que fica, e às vezes não fica porque quer, né? Porque às vezes tem um problema, como eu disse, um óbice mental, um óbice físico, né? Mas no cérebro, né? Que torna ela... Porque o aleijão, né, realmente, ele está no cérebro, o aleijão não está no corpo físico. Porque o aleijão do corpo físico, a pessoa, nós temos muitos exemplos das pessoas que sem nenhum braço penteia o cabelo com o pé, né? Escova o dente com o pé, dá mamadeira pro filho com toca violão, sem braço. No físico é um limitador, né? Mas não impede de fazer nada. Não impede. Agora o aleijão mental impede, né? Quando o aleijão está na mente, né? Está no cérebro, aí você é perfeito. Você olha assim, ele é perfeito em tudo o que precisa ter, mas ele não consegue usar, né? Ele não consegue usar. Aí a escola ela passa a ser, eu acho que ela é fundamental para na vida. Eu acho que não existe outros cultos, outras religiões que têm outros tipos também, coisas parecidas com as escolas de aprendizes, né? Parecido com as escolas de aprendizes, que também fazem com a mesma função, né? Ou seja, conhecer a verdade vos libertará, sabe? Você vai ser libertado no momento que você aprender a saber o quanto você é ignorante, né? Quando você não souber o quanto você é ignorante, porque na verdade a escola ela mostra o tanto que nós somos ignorantes, né? Nós saímos naqueles 3 estágios que existem do aprendizado, que existe um momento que você é inconscientemente ignorante. Você não sabe o que você não sabe. Então esse estágio é o primeiro estágio que a maioria das pessoas estão inconscientemente ignorantes. Por isso que ela não consegue perdoar, não consegue compreender, porque ela não consegue nada, porque ela não sabe o que ela não sabe, né? E quando uma pessoa faz alguma coisa que ela também faria, ela julga, né? Ela aponta o dedo, ela vai lá, ela não concorda, ela esperneia, faz muito barulho. O Emmanuel fala, né? Se quer saber a evolução de uma pessoa, vê como ela sofre, né? Quanto mais barulho ela faz, menos evoluída ela é, né? Ela faz muito barulho, né? Quando ela faz um escarcel, né? No momento em que ela está sofrendo, né? E a escola tem essa função de despertar as pessoas, levar a pessoa a se voluntariamente buscar o autoconhecimento. E a hora que a gente começa a se conhecer, a gente sabe o que a gente não sabe, né? A gente sabe o que a gente não sabe. E a gente percebe que nós somos mais perto de quem não sabe nada o que tem para saber é muito mais do que o que a gente sabe, né? Então a gente está mais perto do que quem não sabe nada. Então isso pode te levar para a humildade, né? Despertar a humildade. Sim, sensacional, né? E a gente, né, eu e a Mariana, a gente tá chegando no final, né, Mariana? A gente viu como vai estreitando a porta, né? Como que o caminho vai funilando, a gente vê, sei lá, a nossa turma, eu acredito ter começado com mais de 50 alunos, 60 alunos, não sei, alguma coisa assim. Hoje acho que somos 30 20, no máximo, vamos dizer. 5. Metade, vamos dizer assim. Vai que aula tá. A gente está na 95, 94. Tá bem, então, porque normalmente ele acabaria com uns 15. A nossa turma sempre foi muito grande. Vai acabar com uns 15. Mas é isso que eu ia comentar, né? A gente percebe, né, que existem pessoas que têm certas resistências na hora do autoconhecimento, né? A pessoa, eu não quero abandonar esse vício, essa mania, esse comportamento, né, e tudo mais. E quando a gente pensa, né, na casa, o funcionamento da casa, né, que o trabalhador é alguém que já foi assistido, que entra na escola e que passa a trabalhar, assim como a gente está aqui e tudo mais, né? E qual que é o desafio, né, de casa que segue esse modelo do Geraldo Ferreira em acolher o assistido, né, e reter ele como trabalhador? Qual que é o maior desafio para a casa?
Eu acredito que eu pelo menos tenho essa consciência, né? Sempre tive. Você não pode fazer uma pessoa fazer uma coisa que ela não queira fazer, né? Então é fundamental que ela queira fazer. Então o que a casa que a casa faz é ofertar oportunidades. E nessas oportunidades que a pessoa queira fazer aquilo lá. É o caso que você citou das escolas, né? Nós tivemos escolas, por exemplo, lá no Redentor, que começou com 300 pessoas, 250. Era chegou uma coisa, obviamente, que vai acontecer. Dali, como diz no Livro dos Espíritos, acho que é a pergunta, se não me engano, acho que é 909, se não me falha a memória, que ele fala assim, né, a parte, né, sobre alguma coisa que ninguém se enganaria, qual é o principal indício da imperfeição, né? Ele fala que é o interesse pessoal, né? Então tem gente que está por interesse pessoal, né? E isso é natural, porque isso vem, o interesse pessoal é que faz com que você sobreviva, né? Lá no reino animal é uma qualidade isso aí, né? É uma qualidade. Mas a partir do momento em que você chega no reino nominal, você vai ver que o interesse pessoal, que o ser humano só se desenvolveu e os animais não se desenvolveram, né? O principal quesito, diferença, é que os animais não colaboram entre si, né? Eles não são colaboradores entre si. Eles têm o interesse deles, o egoísmo deles é total, né? Quer dizer, cada um pensa em si, né? Pensa nele e pronto, ele não tenta acabar. E o ser humano não, o ser humano ele consegue trocar experiência. Como ele troca experiência, por isso que nós nos desenvolvemos. Mas nós temos muitas pessoas ainda que estão ainda nesse... que o progresso espiritual se mede em milímetros, né? Até é um dos temas de escola, né? de caderno de temas. Porque é muito lento, parece fácil, mas não é não. Até a pessoa perceber que ela só vai se dar bem, se é que ela quer se dar bem, né? Ela vai se dar bem se ela fizer as outras pessoas se darem bem, demora um pouco, né? Porque no começo ela tenta fazer tudo para ela mesma, né? Então ela quer fazer, ela quer ser voluntária da casa, quer tudo, mas ela quer que seja no dia que ela pode, no dia que convém para ela, não sei o que, sabe? Ela não põe isso como prioridade, né? E isso é prioridade. É prioridade, né? É prioridade total. Quer dizer, nós só estamos encarnados por causa disso, né? Quer dizer, então, quando a pessoa não entender isso daí, ela é uma equivocada, né? Ela não sabe o que ela não sabe, né? Ela é inconscientemente ignorante. E ela não quer ser conscientemente ignorante, né? Porque, como você falou agora há pouco, também no Livro dos Espíritos fala que ele pergunta, tem algum defeito que a gente não pode vencer, né? Ele não fala defeito, ele fala como é que ele usa a expressão... nem imperfeição, ele usa a expressão, é possível uma imperfeição, mas ele usa uma outra expressão lá, né? Paixão, ele usa paixão, né? Ele usa a paixão. E que não consegue desenvolver, e fala assim, não existe. O que existe é que a pessoa não quer. Ela fala que quer, mas ela não quer. Eu queria largar de fumar, um exemplo, né? Eu queria tanto largar de fumar, mas ela não quer. Porque o dia que ela quiser, ela larga. Tanto é que você vê que o tratamento mais eficaz, o único tratamento que é eficaz para todos os tipos de dependências, inclusive as dependências químicas mais violentas, de drogas lícitas, por exemplo, do alcoolismo também, é o dia que ela tem que ir lá, é o AA. É lá que é o principal ponto, porque remédio não tira, não cura. Mas o dia que ele vai lá e ele assume, eu sou alcoólatra, quando ele fala, eu sou alcoólatra, ele começa a cura dele. Naquele dia começa, ele tem que se reconhecer. A partir dele, né? Você tem que se reconhecer que você é ignorante, sabe? E a escola você se reconhece ignorante, né? A hora que você se reconhece ignorante, ou seja, o que quer se conhecer ignorante? Eu tenho muita coisa para aprender.
Quando você faz, você está vendo que você não sabe. Você está sabendo. E parece simples isso, mas não é. Porque no primeiro momento a pessoa ela acha que sabe tudo já. Ela não sabe nem o que tem para saber. Ela acha que já sabe tudo, porque ela não sabe o que tem para saber. O dia que ela sabe o que tem para saber, ela sabe que ela sabe que ela é ignorante. A partir daí, sim, ela consegue um grau de humildade, né? E quando a gente começa a escola de aprendizes, a gente imagina que vai ficando mais fácil, né? E é como você falou, vai chegando no final, a coisa vai ficando pior. Né? Não pior, mais difícil. Eu acho que você tem mais consciência do compromisso, né? E aí você começa a se cobrar nessas questões, né? As últimas aulas lá, vai ter o cristão no meio religioso, no meio profano, né? Se não me engano, é a penúltima aula, né? Da apostila, né? Agora foram acrescentadas outras aulas, não sei como é que ela fica ali, né? O espírito e o sexo também é uma das últimas. Muita gente sai ali. Ele vai até ali, chega lá e ele não consegue avançar. Muita gente termina a escola, faz o ciclo completo e depois não consegue passar para discípulo, né? Porque tem que deixar algum vício, por exemplo, de fumar, ele não deixa, não consegue deixar. Não consegue deixar. É exatamente isso que eu ia falar, né? Agora que a gente tem esse aprofundamento, né, no virar da chave pro discípulo, né? Que você falou, eu mesmo tava pensando assim, nossa, tipo, a escola tá chegando no final, vou dar uma respirada. Eu juro que eu tava pensando assim, vou dar uma respirada e tal, mas foi compartilhado com a gente um vídeo do Miyashiro, né, do Eduardo, e ele falando exatamente isso, sabe, que a escola é o treino do treino do treino, né? A hora de virar para discípulo, que você vai começar a pôr em prática o que você aprendeu na escola. Você assumir o compromisso cristão, né? Cristão na essência, né? E essa é a dificuldade que a gente tem, né? Porque enquanto a cobrança vem, entre aspas, do dirigente, né? Do modelo da escola que a gente participa, é uma coisa. Mas a hora que é você e Cristo, você e teu irmão próximo ali para você colocar para agir, eu acho que é aí que vem a... Fora que quando a gente faz a escola, a gente tá tendo uma assistência total, né? Depois fala, vai lá, amiguinho, agora é contigo. E também é a hora que você tem que mostrar que você é independente, que você é capaz de fazer, né? E isso era uma coisa, e ainda é, né? Eu estou falando era, porque eu não estou mais participando assim diretamente do... Eu saí da frente até para dar oportunidade para as outras pessoas, sabe? Porque se eu continuasse, certamente que por educação, né, as pessoas podiam ser muito educadas e não queriam me tirar da frente, sabe? Então, não, deixa ele, tá aí, não, ele tem direito, e eu acho que não. E você vai chegando uma hora que você tem que sair da frente, você tem que dar oportunidade para as outras pessoas que tem que chegar, né, que tem que vir, porque você vai... aquela experiência, porque eu vou, né, desencarnar, né? Eu estou mais perto de desencarnar do que de vocês dois, né? É certo? Entre aspas, né? Você pode desencarnar, É natural, sim. É natural, sim, né? Sim, é natural. Então é natural que eu saia da frente e comece a dar oportunidade para que as pessoas venham, né? Quando eu criei aqui na casa mesmo, eu criei o colegiado espiritual, porque aqui tinha um dirigente espiritual. Fazia parte do estatuto o dirigente espiritual. Eu criei, baseado em observações, né, de coisas, porque era muito pesado para você ser dirigente espiritual de uma casa, é um peso muito grande, uma responsabilidade enorme. Como aconteceu com o Jorge Ferreira, ele sendo patrono, né, desencarnado, acontecia com quem estava encarnado. Então você imagina que quando um espírito, alguém quer atacar uma casa como essa, que ela contraria interesse de muito espírito, de muita gente. De muita gente, certo? Exatamente. Só te cortando rapidinho, é o que eu falo. Eu e minha esposa começamos a fazer Evangelho do Lar em casa. Eu já fazia há mais tempo, consegui encontrar um dia que consegui manter a regularidade. Aí a hora que minha esposa vem, ela não segue a doutrina, tudo bem, entendeu? Mas ela já aceitou, né, essa proposta da gente fazer o Evangelho no Lar. E começa a dar problema nas coisas, assim, atrapalhar aquele horário ali, é o filho que fica doente, é o ônibus que atrasa, é o carro que quebra, tudo é incrível como que quando você assume um compromisso
com Jesus as coisas vão dar. E ninguém chuta cachorro morto, né? Ninguém vai chutar cachorro morto. Quando está chutando é porque está vivo o cachorro ainda, né? Senão não vai chutar. Então, aí acontecia o quê? Então, o dirigente espiritual da casa é muito atacado. E se ele não for muito estruturado, ele não aguenta. Não aguenta. A coisa é forte. Então, eu criei o colegiado espiritual, mas não tem uma pessoa, existe um grupo. Isso eu aprendi com o Dorival Sortino, né? Que é do setor 3, que uma vez ele falando sobre isso. Eu saquei uma sacada, saquei numa conversa com ele. Por que o Espiritismo não tem hierarquia? Porque não tem uma hierarquia para ter hierarquia para a estrutura civil. Aí sim, tem que ter uma hierarquia porque a legislação exige, né? Mas para a estrutura espiritual não tem hierarquia. Todos somos iguais aqui dentro. Todos iguais. Exatamente. Tem os que chegam antes, os que chegam depois, né? Mas sim, você pode me procurar porque você até para tirar uma dúvida sua de repente, né? Vai ver como você tem quando procura. Se você não quiser me procurar, se eu não vier aqui, você vai achar em algum lugar, está aberto para todos a informação. Acham vivência por aí, né? Você vai achar, você vai acontecer. Não tem hierarquia. Então o colegiado espiritual, que até agora eu voltei a fazer parte, me empurraram de volta, eu não queria, mas me empurraram de volta, o colegiado espiritual, ele tem essa função de zelar para que se cumpra o vivência aqui dentro da casa e não tenham ninguém. Então, se um espírito aí ele achar que vou atacar quem, né? Não adianta se pegar eu tenho mais 5, né? Sabe? Ou tenho mais 4. Se eu ficar meio besta, né? E a gente fica às vezes, né? Porque às vezes que não tem. Esse que vaidade não tem vacina, né? Vaidade, de repente fica envaidecido e tal, e começa a tomar umas atitudes bobas aí, não sei o quê. Tem mais 2 que não ficou, né? Ele vai lá e me chacoalhou, show. Acorda, meu, você tá fazendo, você tá metendo o pé pelas mãos aí, não, sabe? Então, por isso é que existem, as decisões são todas colegiadas. Elas são colegiadas por causa disso, né? Para que nós tenhamos não tem hierarquia, e qualquer informação que quem quiser ter, ele pode ter toda. Tanto é que o Kardec era assim, não era? O Kardec não era assim? Qual a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos? Que é Deus. Ele já chegou ali, ele já foi no fim, né? Não é? Muito bom. Não é? Ele já foi no fim, ele já foi lá. O Kardec era assim, né? Você imagina, então qualquer um aqui é assim também. O cara chega aqui, ele já entra, quer fazer uma pergunta. Tá, onde é que Deus estava, né? Quando ele fez no mundo? Né? Ele já vem logo desse tipo, né? Ele vai logo pelo fim, né? Ele começa a querer entender pelo fim. Então, seu Hélio, o senhor também, né, como um dos participantes antigos, né, que chegou até a gente, o nome para comentar esse episódio que a gente quis trazer novos conhecimentos sobre a casa, né? Tem outras pessoas que o senhor indicaria aí para comentar, né? Pessoas que foram importantes? Já ouvi falar da Dona Margarida, tem outros nomes que... Então, as pessoas, eu acho que dos que ficaram ativos, né? Ativos, acho que eu saiba... Tenho eu que fiquei, não sei se na segunda-feira à tarde tem alguém. Porque o grupo da segunda-feira à tarde era o grupo das senhoras, né? E essa casa foi construída pelas mulheres, viu? De passagem, é importante ressaltar. Ela foi construída à base de pano de prato. Pano de prato. Tanto que os primeiros trabalhos que eu fiz na casa foi o trabalho de efeitos físicos. Eu costumo trabalhar com efeitos físicos, que era carregar os painéis, que nós tínhamos os painéis lá, porque lá não tinha sala, né? Então a gente formava assim as salas de passe com uns biombos, sabe? Os biombos, os painéis pesados pra caramba, né? E fechava. Então quando a gente ia fazer bazar, né? A gente levava lá para o clube de xadrez, que não tem mais, né? O clube de xadrez que funcionava aí em frente ao centro, levava os painéis para lá. Esse foi o primeiro trabalho de efeitos físicos que eu fiz na casa, foi de efeitos físicos. Carregar cadeira e nessa daí os espíritos não ajudavam, não. Cadeira e painel para lá, né? Levava os painéis, aí ela pegava, punha nesses painéis colocava os guardanapos, e os guardanapos eram vendidos, né?
Então a gente doava o guardanapo e ia lá e comprava. As mulheres iam lá, né? Elas pintavam, ficavam lá pintando os guardanapos, aquelas coisas todas, as roupinhas, e por aí elas iam lá e compravam, né? Mas me salvo engano, ainda tem. Ainda tem. No mês das mães, né? Agora que passou, tem a Cris, tem as meninas que fazem os bordados, né? Elas pintam e depois quem compra, né? Também continua a tradição. Então, esse era um trabalho de efeitos físicos, né? Que eles faziam, os homens faziam, que era carregar cadeira e carregar painel. E nesse trabalho, então, as mulheres, praticamente as senhoras, né? Que foram fundamentais para o desenvolvimento da casa, inclusive a parte financeira da casa, né? Porque era desses chás que saíam os recursos, né, para a manutenção da casa. Então a Dona Odete sempre foi que seria o principal nome, vamos supor, para a gente não esquecer o nome de ninguém, não falar um, não falar outro. A Dona Odete, ela simbolizava a pessoa central. Dona Margarida, que ficava assim, sempre ao lado dela, e a Roseli. A Roseli pode dar informações da casa também. A Roseli está lúcida, é filha da Dona Margarida, né? Ela está lúcida ainda, cuidando da Dona Margarida, que já não está mais em condições de dar essas informações. A Dona Odete parece que ainda estaria em condições de falar alguma coisa, mas está numa clínica agora, não sei se estaria disposta ou se a família permitiria, não sei, ela está bem velhinha, né? Já deve estar, eu já estou com 76, né? Vou fazer 76. Ela já deve estar com 90 e tarará já, 90. Aqui foi comemorado 100 anos, foi a Dona Margarida. Dona Margarida 100 anos, Dona Margarida 100 anos, né? 100 anos. E a Dona deve estar 94, 98, 95, não sei exatamente, mas é já por aí, né? Mas nós tivemos aqui pessoas, por exemplo, o seu Antônio, já desencarnou. Antônio Gonçalves foi um grande parecido, foi um Paulo de Tarso, né? Quer dizer, até foi o filho dele que fez esse desenho da casa aqui, que deu a planta, fez o desenho, né? De como o funcionamento, como nós queríamos que para funcionar, né? Desse funcionamento já foi previsto. Por exemplo, não foi essa parte, esse miolo não veio com a casa, veio só as paredes, né? O miolo depois já era um galpão que foram fazendo as separações. Aqui não, era aberto, né? Ah, sim. Era aberto, eram cada andar era aberto, o resto tudo é madeira, você pode ver que é tudo fechado com madeira, né? E o Antônio, que o filho dele que fez essa planta, o seu Antônio, ele criou muitas casas no interior aí. Só que naquele tempo a gente não tinha muito direito de escolher, assim, sabe? O seu Antônio, ele tinha ele chegava, velho, tá, sabe, você tem uma aula para dar lá em Tatuí, viu? Aqui, sabe, em Tatuí, né? Aí ele mudou para o interior, né? Depois ele mudou para o interior, ele mudou lá para Itu. De lá ele começou a abrir casas para lá, né? Pereiras, Tatuí, Sorocaba. A gente ia dar aula para lá. Ele marcava as aulas. Hoje tem aula quarta-feira, viu? Lá em Pereiras, né? Era no interior, sim, pegava o carro, né? O ônibus, né? E ia embora, ia lá para dar as aulas. E também lá na própria Aliança mesmo, na regional, que não tinha as regionais ainda, a gente se reunia em São Paulo. Saía daqui para dar aula em São Paulo, para fazer exame espiritual em São Paulo. Era o grupo de médicos, era de Santo André, que fazia o exame espiritual de todas as casas da Aliança do Brasil todo, inclusive da Argentina. Eu fazia parte desse grupo. A gente saía daqui para ir fazer exame espiritual. Ia para o interior, depois, quando foi abrir as casas no exterior, a gente ia para o interior fazer exame espiritual lá no interior. Ia com esse grupo fazer, né? O Eduardo, naquele tempo, ele era da mocidade, né? O Eduardo e o Paulo. E eles iam também, mas da mocidade, eles não participavam, porque eles eram da mocidade. Eles falavam, mas iam junto, né? E é legal ver as pessoas fazendo o seu próprio caminho, né? Crescendo dentro da doutrina. É interessante isso, né? Foi. E a proposta também, existe uma proposta, o Chico fala um pouco disso aí, né?
Uma vez chegou um pessoal lá com o Chico e queriam todo mundo mudar para Uberaba para reforçar o trabalho. Vamos reforçar o trabalho aqui. Vamos vir para cá, vamos reforçar o trabalho, vamos fazer um grupo forte aqui e tal. Se for um pessoal para lá. Aí veio uma seguinte mensagem: olha, um monte de mourões não fazem uma cerca. Sabe o que é mourão? Não. Mourão é onde você apoia os arames, né? Você vai ficando os mourões assim, aí você passa o arame, né? Então eles falam assim, olha, um monte de mourões amontoado não faz cerca. Então o mourão ele tem que ser fixado um distante do outro, né? Então a ideia é que se distancie um do outro e não que fique tudo amontoado, né? Amontoado. Daí que se cria as casas novas para poder ir soltando, porque uma outra axioma que tem é que o bolo, quando ele cresce muito, quando ele passa da forma, ele racha, já viu? Quem já fez bolo, sabe? Ele vai até o tamanho da forma, daí para frente, se ele crescer muito, ele racha, não racha? Os grupos também são assim de pessoas, né? Chega uma hora que se o grupo ficar muita gente junta, ele cresce, começa a dar briga, ele racha, né? Então é hora de apartar e mandar cada um pro... Essa dispersão a gente tem desde Paulo, né? Que ele visitava as cidades para difundir a palavra, né? Então é mais ou menos nesse sentido também, né? Dispersão racha, se ficar junto racha, né? A pandemia fez isso agora, deu muito até divórcio, né? Nunca tinha ficado o pessoal junto, né, na mesma casa, fica aí. Eu te amo tanto, mas se eu tivesse das 5 às... Até a segunda página. Até as 5 até às 22, né? 7 horas da manhã eu vou embora, né? Então, que fica junto dá confusão. Mas, brincadeira à parte, mas é mais ou menos isso mesmo que acontece. Eu, por exemplo, eu achei que eu tinha que seguir e levar essa informação para o público leigo, né? Porque se eu ficar no meio da bolha, no meio da bolha é fácil, né? É muito simples você ser espírita no centro, né? Aí eu tive a oportunidade de ter funções aí até de destaque na sociedade aí, em algum lugar. Fui presidente do Aramaçã, sabe? Fui presidente do Rotary Club, fui ser espírita em outros lugares, né? E procurando levar essa mensagem, né? E eu acho que consegui, porque em todas as pessoas sempre me escuta, o que você faz? Porque muita gente veio para cá. O objetivo não era trazer ninguém, mas mostrar que tem outros caminhos, né? No Rotary mesmo, o Rotary Club, o Rotary é um clube de serviços, né? Caridade pura, ela seria caridade pura, 100% caridade, só que ela é feita de uma forma diferente, sabe? É diferente, não tem o cunho religioso no processo. Mas a maior parte dos maçons são espíritas, né? São espíritas. Uma boa parte dos rotarianos são espíritas hoje, sabe? E tudo isso porque o espiritismo, eu acredito, a gente acredita, né? E acreditava-se, ele como instituição vai desaparecer, né? Com o espiritismo como instituição, ele deve desaparecer, porque não tem necessidade, né? Ele simplesmente tem esse rótulo de espiritismo, mas que é cristianismo, né? É uma forma de você reviver o cristianismo da forma primitiva. Né? O CVV foi criado por espíritas, né? O CVV foi criado por espíritas. Acho que tem alguma coisa a ver com a federação, né? Da sétima turma das Escolas de Aprendizes. A sétima turma das Escolas de Aprendizes do Evangelho, que ainda era na federação. A gente fazia parte dessa escola o Jacques, né? O Jacques Conchon, né? Que é um dos fundadores da Aliança. O Valentim Lorenzetti, né? Que já desencarnou. O Coutinho está encarnado ainda. O outro que já desencarnou, né? Eles que fundaram. Tinha um padre que tinha, né? Alguma coisa parecida com o que é o CVV hoje, que atendia por telefone, deles pegaram aquilo e fizeram. Tem a clínica a Francisca Júlia, que fica aí em Taubaté, São José dos Campos, que atende pessoas com problemas mentais, sabe? Ali uma clínica
muito grande hoje, e dali saiu o CVV. Mas é ecumênico, né? É ecumênico, é um trabalho ecumênico. Lá tem gente de todas as religiões, né, dentro do CVV. Mas é um trabalho de escola, é caravana de escola. Senhor Hélio, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelos esclarecimentos, por todas as histórias que o senhor trouxe, tantas coisas que a gente não sabia e que engrandeceu bastante nosso conhecimento também. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar tendo alguma utilidade no processo ainda de formar novos trabalhadores, né? Que o objetivo é formar novos trabalhadores, né? Principalmente mostrando que todas as pessoas que eu citei aí, e eu me incluo, não tem ninguém especial. Ninguém superdotado, ninguém com nenhum tipo de... Como eu estava brincando com o meu neto hoje, não tem nenhum tipo de poder. O único poder que tem é a boa vontade, né? A decisão de pensar no outro, sabe? De pensar no outro. E mostrar que você se importa, né? Que inclusive esse é um tema até do Rotary, interessante. O Rotary mostra que você se importa, né? Porque na hora que você se importar com o outro, com as outras pessoas, você está se importando com você, sabe? Parece simples isso, mas não é, infelizmente não é simples, não é tão simples quanto parece. Demora para a pessoa perceber isso aí, sabe? Que nós não estamos aqui para trabalhar para nós, né? Porque senão não precisaria vir nós para trabalhar para nós, né? Não ocupar o espaço aqui na Terra, né? A gente vem aqui para trabalhar para os outros, né? Para os outros, né? Então, enquanto a gente não entender isso, demora um pouquinho, mas a hora que a gente entende, vai embora. Então, e você vê que a casa sempre teve, o Geraldo Ferreira sempre foi muito feliz. Eu estava comentando umas semanas atrás aqui, ainda com ela, sempre teve casais que foram presidentes da casa, sempre casais. E grupos de casais que formaram a diretoria. E quando tem grupos de casais que formam a diretoria, eu acho que só teve 2 presidentes que não eram casais. Eu fui um, que minha mulher não participava, né? Eu participava, ela não. E a Olga, que era solteira, e eu acho que só, porque todos sempre são casais, né? Hoje nós temos um casal, né? A Sandra e seu Oswaldo. Oswaldo, né? O Osni e a Cristina, né? Você vai ver, já voltando, todos os outros para trás, você vai olhando, foram sempre todos casais, né? E não só um casal, o Heinz e a esposa também, que trabalhava antes, né? O Valdemar e a de Lourdes, todos sempre casais, porque você não casa, quando é casal, porque a casa usa muito tempo da gente, né? E se vier o casal, um não implica com o outro, né? Eu não tive esse problema, minha mulher não vinha, mas ela nunca implicou comigo por eu vir dormir aqui, né? Porque a primeira coisa que ela faz, leva a câmera para lá, né? Leva a câmera para lá, né? Então isso tudo é uma coisa que a gente acaba... E a casa sempre foi muito privilegiada nesse ponto. Nós tivemos sempre um grupo de pessoas todos, sem exceção. Nós não tivemos um grupo de diretoria da área civil, né, do lado civil, que desse algum tipo de problema. Todos foram exitosos, todos. Tanto que a casa é um sucesso. E aproveitando, vale lembrar também que as atividades da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira retornaram quase à sua totalidade. E convidamos vocês que moram nas proximidades ou não e tenham vontade de conhecer a casa. Nosso endereço é Rua Barão do Rio Branco, 430, Vila Eudízia, Santo André. Para quem conhece a região, é bem próximo da Rua Carijós. Os horários do Evangelho aqui são: às segundas-feiras, às 14 e às 19 horas, quartas-feiras, às 20 horas e sábados, às 9 da manhã e às 15 horas.
É possível também assistir aos evangelhos pela página da casa no Facebook. A página é CAE Geraldo Ferreira. É só digitar lá na busca do Facebook que vai aparecer. Daí é só curtir que chegará a notificação assim que é iniciada a live. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos a cada um de vocês que deram play em nosso podcast. Com a apresentação de Mariana Moura, participação, roteiro e edição de Arquimedes Santos, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.